Atualizando com a UX. Um programa do Campus Universitário de Nova Prata. Bem-vindos a mais um programa Atualizando com a UX. E hoje nós temos aí o prazer e o privilégio de receber o professor Bruno Rigon. Ele que é mestre e doutorando em Ciências Criminais pela PUC e também professor de Direito Penal e Criminologia na UX. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, eu que agradeço a presença e a confiança. Imagina. Então quer dizer que hoje nós trataremos de um tema extremamente relevante que são os crimes sexuais, confere? Confere, isso mesmo. É um tema bem espinhoso e polêmico. Muito bem. E como é que o direito brasileiro, constitucional, define o que é estupro? Bom, o Código Penal, no artigo 213, ele nos traz a definição do que é o crime de estupro. O estupro, ele é o constrangimento, quando alguém é constrangido a praticar um ato sexual, um ato libidinoso, seja esse ato a nossa expressão técnica é conjunção carnal, que seria relacionado mais à penetração vaginal, ou algum outro ato libidinoso, daí pode ser tanto uma penetração anal forçada, ou oral, ou algum outro ato, quando tem esse constrangimento mediante violência ou grave ameaça. Então, quando um sujeito constrange outra pessoa, mediante violência ou grave ameaça, a praticar um ato sexual não consentido, né? A grande questão do crime de estupro é a ausência de consentimento na prática do ato sexual. Mas nós tivemos uma alteração importante em 2009, já faz uma década, a respeito desse crime, porque antigamente, antes de 2009, o crime de estupro ele só poderia ser a vítima as mulheres, porque ele era um crime que só poderia ser cometido mediante conjunção carnal que está relacionado à penetração vaginal. Agora, desde 2009, houve a unificação de dois crimes, que era o antigo atentado violento ao pudor, que estava relacionado a essas outras modalidades de outros atos libidinosos diversos, daí entra a penetração anal, oral, entre outras práticas. Eles uniram esses dois crimes e formaram uma nova figura do estupro. Então hoje, não somente as mulheres, mas também os homens podem ser vítimas de estupro. Embora na praxis, em termos estatísticos, as mulheres são as grandes vitimadas por esse crime. Entendo. E qual é esse limiar, qual é essa linha divisória entre o ato sexual consentido e o abuso sexual? Como a lei vê isso? Bom, como eu já falei, o que é mais importante para a definição do crime de estupro é, de fato, a análise se houve consentimento dentro da prática do ato sexual ou se não houve. Tá? Então, por que isso? Porque o estupro, ele no fundo, ele tá defendendo o que a gente em direito penal chama de bens jurídicos. Né? Quais são esses bens jurídicos que estão sendo protegidos? No caso, é tanto a liberdade sexual da vítima, quanto a dignidade sexual da vítima. Ambos os bens jurídicos estão sendo violados por alguém que comete uma violência sexual, né? Um abuso sexual desse porte. Então, o que a gente tem que analisar é consentimento. Tá? Então, a lei não vai estabelecer especificamente o que é, quais são as situações de consentimento. Isso é muito mais trazido tanto pela nossa literatura, quanto pela nossa jurisprudência nos julgamentos dos tribunais. Mas o consentimento, ele é o acordo para a prática de qualquer ato sexual, seja ele um beijo, seja ele um sexo normal, seja ele de qual forma for. A vítima, ela tem que, no fundo, quando ela se torna vítima, é quando ela não consente, e daí o indivíduo ele passa essa linha, né, do que é permitido para essa proibição do direito penal. Então, a pessoa que vai praticar qualquer ato sexual, ela pode dizer o não, seja no início, ou se já está ocorrendo algum tipo de ato sexual, seja um beijo ou durante o sexo mesmo, ela pode dizer não a qualquer momento, ela pode se sentir desconfortável, ou ela pode simplesmente não querer mais. Ela pode querer interromper aquele ato a qualquer momento. Né? Então, até então, é uma prática legal, lícita, as pessoas estão no seu direito de autodeterminação sexual, liberdade sexual, mas no momento em que há um não, o outro não pode
passar esse não. Se ele passa o não e continua com um ato sexual, seja ele qual for, bom, daí nós já temos um constrangimento para a prática de um ato sexual, daí a gente vai ter que analisar se a violência, a grave ameaça, qual é o crime específico, mas em regra vai ser um estupro. Tá? E o que vem a ser o estupro presumido? Bom, o estupro presumido, ele, como a própria nomenclatura já diz, ele é presumido pela lei. Tá? Nós temos no artigo 217 do Código Penal, 217-A, a chamada figura do estupro de vulnerável. O que isso significa? Isso significa que a lei determinou que determinados indivíduos abaixo de 14 anos, estabeleceu um marco de 14 anos, não têm capacidade capacidade de discernimento, que a gente chama, para a prática do ato sexual. Tá? Não tem condições de consentir para a prática do ato sexual. Por mais que na prática tenha consentido em transar, a lei faz uma presunção legal de que os menores de 14 anos não têm condições nenhuma de autodeterminar o seu comportamento sexual ainda. Tá? Então, uma presunção legal de que os menores de 14 não podem praticar nenhum ato libidinoso, que a gente chama. E isso, em tese, envolve desde um beijo, etc., tá? Até atos mais que adultos praticam. De qualquer forma, esse artigo ele ainda estabelece outra presunção. Tá? Ele vai estender a aplicação desse dispositivo também nos casos em que a pessoa tem alguma enfermidade ou doença mental. E também nos casos que a pessoa, naquele momento, não tem capacidade para consentir para o ato sexual. Por exemplo, quando uma pessoa está muito embriagada, quando a pessoa está desacordada por utilização de algum tóxico, a pessoa pode estar dormindo, né? E a outra pessoa, daí vai lá o indivíduo que vai cometer o crime e acaba cometendo um ato sexual, ela não tem capacidade de expressar o seu consentimento, né? Então, tanto esses indivíduos que não têm capacidade para consentir, seja pela situação do momento, seja ela por uma intoxicação, seja ela qual for, ou então um indivíduo que possua alguma enfermidade, alguma deficiência mental, esses são presumidos por lei que não têm capacidade para consentir. Tá? Perfeito. Em resumo, vulnerabilidade é uma palavra que transmite Isso. O crime. Isso, exatamente. São indivíduos que estão numa situação de vulnerabilidade, seja por idade, seja por uma questão de doença, uma questão patológica, ou então uma situação momentânea. Sim, né? Poderia ser de condição social também? Ou não entra aí? Não entra, a lei não estabelece por questão social, não. Algum indivíduo que tem uma vulnerabilidade socioeconômica não entraria na lei. O indivíduo que está nessa posição, ele ainda assim tem seu direito de autodeterminação sexual. Perfeito. E a liberdade de praticar o ato que ele quiser, né? Inclusive, isso é algo que às vezes a gente não fala porque é um tabu, mas nós temos o direito de nos prostituirmos, inclusive. Né? A prostituição não é um crime. Nós temos a liberdade de vender, digamos assim, nosso corpo. Né? O que é crime, o que é criminalização é a exploração da prostituição. Ou seja, o que a gente entende pelo cafetão, etc. Um indivíduo que vai explorar aquela atividade que uma pessoa dentro da sua margem de liberdade está praticando. Né? Então, isto que é criminalizado. Claro que também tem as criminalizações com menores de idade, mas adultos plenamente capazes não é um ato proibido pelo direito penal. Então voltamos daqui a pouquinho entendendo um pouco mais dessas nuances sobre os crimes sexuais. Pós-graduação UX. Faça sua especialização ou MBA na mais completa estrutura de ensino da região. Conecte-se ao mercado com professores altamente qualificados e mais de 70 opções de cursos. Saiba mais em ux.br e inscreva-se. Pós-graduação UX. Sua carreira em constante movimento. Estamos de volta com Atualizando com a UX, hoje com o professor Bruno Rigon, ele que é mestre e doutorando em Ciências Criminais. E estamos abordando o tema crimes sexuais. O senhor estava comentando algo bem interessante sobre o fato da pedofilia não ser considerado um crime.
Como funciona na prática? Exatamente. A pedofilia em si, ela não é criminalizada. O que é criminalizado é a prática de um ato sexual, de um ato libidinoso com menores de 14 anos. Tá? A pedofilia, ela é, na verdade, o que em psiquiatria se chama de parafilia, né? É um transtorno parafílico, um transtorno psiquiátrico. A pedofilia, ela é um desejo por um adulto, um desejo sexual que ele sente de maneira incontrolável, não é algo que ele reprime. Ele até pode reprimir, né? Mas é algo que é incontrolável. O nosso desejo sexual vem dentro da nossa estrutura, da nossa psique. Então ele sente atração por menores, por crianças, por pré-adolescentes. Isso que no fundo é a chamada pedofilia, né? Então não quer dizer que o indivíduo que tenha esse desejo, que ele vá praticar o ato. Tá? Muito pelo contrário, porque ele sabe das proibições e das regras sociais, ele sabe que isso é proibido, então ele tenta se reprimir em regra, porque ele sabe que isso é socialmente não é aceito, que é proibido, é ilegal e que é um crime. Esse indivíduo ele só vai praticar um crime no momento em que ele, de fato, ele praticar algum ato sexual com menor de 14 anos, ou então o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz algumas proibições, alguns crimes de realizar filmagens com crianças, de comercializar essas imagens, de difundir essas imagens, de armazenar essas imagens de pedofilia, de conteúdo pedófilo. Então, ele pode acabar praticando uma dessas condutas, né? Não necessariamente praticar o ato sexual com uma criança, um pré-adolescente, mas acabar tendo esse tipo de imagem, portar esse tipo de imagem, difundir, criar, isto é tudo criminalizado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Mas em si a pedofilia não é um crime, não existe, se procurar no Código Penal, um crime. Onde é que está escrito crime de pedofilia? O que nós temos é o crime de estupro de vulnerável, que é praticado um ato sexual com menor de 14 anos. E em relação ao incesto? O incesto da mesma forma, o incesto também não é crime, né? O incesto, ele é talvez a nossa maior proibição em termos culturais. Moral? Até acho que é mais cultural mesmo do que moral. É o que alguns antropólogos vão dizer que é a proibição que estrutura as nossas sociedades, né? As nossas sociedades começam a se organizar no momento em que se decide que determinados homens não podem transar e reproduzir com determinadas mulheres. Levi-Strauss vai trabalhar nessa perspectiva, o Freud também vai trabalhar com o incesto como um tabu social. Então, o incesto ele não é propriamente um crime, tá? Porque ele tem essa dimensão moral, sim, e cultural. O que é crime é, de fato, um pai, um padrasto, uma mãe, um irmão mais velho abusar sexualmente, ter prática de ato sexual com um menor de 14 anos. Isso é crime, né? Porque isso é uma coisa que a gente precisa esclarecer. O direito penal, isso é entendimento já praticamente consolidado, que a função dele não é proteção da moral. Quando o Estado pretendia proteger a moral via direito penal, a gente tinha períodos históricos que foram períodos bem sangrentos, autoritários. A gente teve a Inquisição, depois nós tivemos os autoritarismos, os fascismos, que tentavam proteger a moral. O direito penal, num Estado democrático, ele busca a proteção de bens jurídicos, né? E esses bens jurídicos eles estão sendo consagrados em regra na Constituição e nas nossas leis internas. Então, o que a gente busca a proteção nos casos dos crimes sexuais, de novo, é a liberdade sexual e é a dignidade sexual. O incesto ele é muito mais uma questão cultural e moral. Mas nota, a gente tem aquela ideia de que a gente precisa criminalizar uma conduta para que ela não ocorra. O incesto ele é tão proibido culturalmente que a gente não precisa sequer criminalizar para que as pessoas não o pratiquem, né? Isso já está tão enraizado dentro das nossas práticas morais e culturais que a gente não precisa criminalizar esse tipo de conduta. O que acontece é, se um pai, um padrasto, a mãe, etc., transa com o seu filho menor de 14 anos, daí nós temos o crime de estupro de vulnerável. Tá? Okay. Mas o incesto em si, ele não é um crime no nosso país. Em outros países,
ele é criminalizado, como por exemplo na Alemanha teve uma discussão jurídica muito importante que chegou inclusive no Tribunal Constitucional alemão, que seria o nosso Supremo Tribunal Federal, nosso STF, porque teve um caso em que um casal se conheceu na universidade, se apaixonou, começaram a namorar, e os dois eram adotados, eles começaram a ter um interesse comum de investigar quem eram os pais deles, e dentro da investigação eles descobriram que eles eram irmãos, né, perdidos, e que acabaram tendo uma união romântica de um casal normal, e eles decidiram continuar tendo esse romance porque eles não sabiam dessa condição pré-existente, enfim, pelos motivos deles, e isso chegou lá no Tribunal Constitucional alemão. E daí houve uma crise dentro do direito penal mundial, porque a gente sempre dizia que o direito penal não pode proteger a moral. E isso é uma questão moral, né? E o Tribunal Constitucional alemão criminalizou a conduta deles, porque lá eles têm especificamente um crime, que é o crime do incesto. Nós não temos o crime do incesto. E em relação à Lei 13.718 de 2018, quais foram as principais alterações, principais e mais importantes modificações? Bom, essa lei, que é uma lei do ano passado, ela trouxe várias inovações e foi a última grande reforma que nós tivemos desde 2009. Porque antes de 2009, esses crimes eles eram chamados no Código Penal os crimes contra os costumes, né? Então aqui tu consegue notar muito mais uma ideia do Estado tentando proteger uma moral sexual da sociedade, né? Então quando a gente passa em 2009, a gente busca a proteção dos crimes contra a liberdade e dignidade sexual, e agora há a introdução de novas figuras, de novos crimes, né? Por exemplo, o crime de importunação sexual, que foi introduzido na nossa legislação, e houve todo aquele debate a respeito daquele indivíduo que ejaculou em um transporte público, enfim, porque nós não tínhamos uma figura legal que se enquadrasse perfeitamente aquele tipo de prática. A gente teve que criar o que a gente chama de tipo penal intermediário, né? Uma conduta que não é tão grave quanto um estupro em que há penetração, etc., mas que também é grave, que também precisa da repressão do Estado, e o que a gente tinha só era outra figura lá das contravenções penais, que também era uma figura que não se enquadrava direito, enfim, a gente teve que criar uma nova figura para encaixar esse tipo de situação, né? A situação de algum assédio na rua, de algum assédio, uma conduta mais forte, mais constrangedora em uma balada praticada por alguém, né? Que não chega a configurar um estupro, mas já é uma violação da dignidade sexual dessa pessoa. Nós tivemos também a introdução da chamada da pornografia da vingança, né? O revenge porn, que estava sendo muito debatido na comunidade internacional, dentro da nossa sociedade ocidental, que é aquela prática de divulgar uma imagem, um vídeo, uma fotografia com uma cena de nudez sexual de algum conhecido, né, com o intuito de vingança ou de humilhação daquela pessoa. Nós tivemos também a criminalização do chamado... Já havia o crime, mas nós criamos uma causa de aumento de pena, ou seja, a pena naquele caso que acontecer isso vai ser uma pena elevada, que é o caso dos estupros corretivos, né, que a gente ouve muito falar em notícias em que os pais estupram as filhas como um fim pedagógico de correção da sua conduta sexual, né? E também temos a figura do estupro coletivo, quando é praticado por duas ou mais pessoas, que também veio dentro daquele contexto, daquele escândalo que houve, não me lembro agora se foi em São Paulo ou no Rio de Janeiro, de uma menina que tinha sido estuprada por 16 indivíduos. Então veio dentro desse contexto um aumento de pena para a prática do estupro que é cometido por duas ou mais pessoas, né? O estupro coletivo, daí nós tivemos o estupro corretivo também com aumento de pena, a introdução da pornografia da vingança e da importunação sexual. Tivemos mais algumas outras coisas aí no meio, mas eu acredito que essas são as principais modificações. Voltamos no próximo bloco entendendo como ocorre o assédio sexual e, consequentemente, a produção de provas.
Pós-graduação UX. Faça sua especialização ou MBA na mais completa estrutura de ensino da região. Conecte-se ao mercado com professores altamente qualificados e mais de 70 opções de cursos. Saiba mais em ux.br e inscreva-se. Pós-graduação UX. Sua carreira em constante movimento. Então voltamos com o professor Bruno Rigon falando sobre crimes sexuais. Professor, quando uma mulher é assediada na rua, trata-se de um crime de assédio sexual? Não. Pode se tratar do crime de importunação sexual, que é essa nova figura delitiva introduzida o ano passado. Porque o crime de assédio sexual, ele está limitado dentro de um âmbito em que haja uma relação de hierarquia, né? Ele tem que ser obrigatoriamente cometido por um superior hierárquico com aquela pessoa. E ele vai estar tentando algum tipo de favorecimento sexual, algum tipo de vantagem sexual, sim, em virtude do seu cargo, da sua função, da sua posição de poder, né? Então, em regra, são situações que são praticadas dentro do âmbito laboral, dentro do trabalho, né? Em que há esse vínculo de hierarquia do patrão, do empregador, claro, com o empregado, né? Então, pressupõe isso, tentar explorar essa posição de poder da hierarquia para conseguir algum tipo de vantagem sexual. Então, o assédio sexual no nosso país, ele tem essa limitação. Então, esse assédio popularmente que a gente fala, foi assediado no carnaval, foi assediado na rua, passando pela construção, etc., pode configurar o crime de importunação sexual, tá? A não ser que seja mais grave, né? Que haja alguma violência sexual mais grave. Mas, em regra, vai ser importunação sexual. O assédio sexual, ele está limitado muito mais a essa relação de hierarquia. Perfeito. E aqui cabe até uma retratação, porque não se define apenas o gênero, sim, feminino, pode ser qualquer gênero, né? Qualquer gênero, por qualquer relação de gênero. Não precisa necessariamente que o empregador seja homem, que a vítima, claro, seja mulher. Da mesma forma como estupro, tanto homens quanto mulheres, etc., podem ser vítimas desse tipo de crime. E dentro de todo esse apanhado, de todos esses caminhos que nós percorremos, como é feita a produção dessas provas? Bom, esse é um tema bem espinhoso, bem delicado, porque, em regra, o crime sexual ele é um crime que vai ser cometido às escondidas. Ele é um crime que vai ser cometido sem testemunhas, né? Então, o que nós temos num estupro, em regra, é quem cometeu o estupro e a vítima, né? Então, nós temos a palavra de um contra a palavra de outro, né? Então, a palavra da vítima, ela adquire um valor especial dentro desse contexto, tá? Ela tem que ser valorada, e ela é valorada pelos juízes com uma especial atenção, porque ela é fundamental para determinar se houve o crime de estupro ou não, né? Porque, por mais que se recomende de quando a mulher é estuprada, que ela busque o quanto antes os órgãos estatais para poder fazer os exames, as perícias e etc., para poder constatar outros vestígios do crime, como sêmen, como hematomas e assim por diante, a gente sabe que não é esse contexto que ocorre, né? Muitas mulheres, muitas pessoas se sentem culpadas, ficam com vergonha, se sentem humilhadas e não têm coragem, porque muitas vezes são revitimizadas dentro dos próprios órgãos estatais, né? Tem que reviver aquele trauma, porque é uma situação traumática. Então, o que acontece é que os vestígios às vezes se perdem e ficamos somente com a palavra da vítima. Não é raro a gente ficar sabendo de casos de abuso que ocorreram na infância, na pré-adolescência, e a pessoa demora anos para conseguir ter coragem e ter amadurecimento suficiente para falar sobre aquela situação traumática. Então, a prova nesses crimes, ela está muito relacionada à palavra da vítima, mas também ela é complicada quando ocorre com crianças que muitas vezes não se lembram, ainda não têm a formação de memória, tá? Então, existe a prática no sistema de justiça criminal dos chamados depoimentos sem dano, que tentam
de alguma outra forma, perceber o abuso sexual na criança, porque, em regra, o trauma a gente tende a recalcar. Isso é a psicanálise que vai nos dizer, a gente tende a calar, a silenciar sobre o trauma, mas ele acaba manifestando através de sintomas, né? Então a criança acaba externalizando o que houve alguma situação de abuso sexual por desenhos, por outras circunstâncias. E muitas vezes ela não sabe, não compreende o caráter ilícito, o caráter de proibição daquela prática, porque é um ato, em regra, praticado dentro de casa, praticado por pessoas que ela ama e que ela tem confiança. Então, muitas vezes ela não entende que aquilo ali não deveria estar ocorrendo, né? E então ela só vai perceber que aquilo é errado, às vezes não é nem no âmbito familiar, é no âmbito do colégio, quando tem contato com professoras, que as professoras se dão conta, com educação sexual. É aí que a noção da proibição começa a surgir, né? E isso pode passar meses, anos, né, que a pessoa não se dê conta. Então é uma prova, em regra, que é frágil, e por isso que o direito tenta criar mecanismos como o depoimento sem dano, como valorar especialmente essa palavra da vítima dentro do sistema penal. A gente sabe que dentro da sociedade muitas vezes a vítima é desacreditada, porque muitos justificam ainda, infelizmente, o estupro porque a pessoa age de determinada forma, usa determinada roupa, né? Mas nada disso justifica a atividade criminal, né? Então, o que a gente precisa é, de alguma forma, construir uma cultura de acolhimento a essas disputas, né? Essas vítimas, tanto dentro da sociedade quanto dentro do sistema de justiça criminal, porque ainda a cifra oculta, ainda os índices de não reportar são consideráveis, são altos, muitas são desacreditadas, julgadas pela família, pela comunidade. Então, são pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade, já passaram por uma, estão novamente e precisam do apoio. É claro que existe, por exceção, casos de alegações falsas, etc., mas com a atenção na produção da prova, em regra, tem-se conseguido detectar esse tipo de situação, e a ciência jurídica está cada vez mais se capacitando para conseguir produzir essa prova da melhor maneira possível. E isso envolve muito questões da psicologia. Existe a chamada psicologia do testemunho, existe a questão das falsas memórias, que não é uma mentira, que não é algo de má fé que a vítima pratica, mas às vezes há uma construção de uma memória que não é verdadeira e que ela acredita que é verdadeira e internaliza aquilo, e que de fato ela não está mentindo, não está querendo prejudicar ninguém, ela de fato acredita que aquela situação ocorreu, que é muito comum em crimes sexuais, mas pode acontecer em outros crimes, outras situações traumáticas, e que a gente tem que aprender a perceber, a gente tem que capacitar nossos profissionais da área para conseguir distinguir esse tipo de situação, porque é muito complicado condenar alguém justamente por uma prática de um crime tão grave, né? E a gente sabe, em regra, o que acontece no nosso país nas prisões com quem é acusado desse tipo de delito. Perfeito. E em relação às vítimas, onde essas pessoas podem buscar, em quais órgãos estatais essas pessoas podem buscar auxílio? Olha, em regra, tem que ir na Polícia Civil, nas delegacias de polícia. Nós temos diversas delegacias de polícia especializadas ao atendimento de violência contra a mulher. Não é em todas as cidades que tem, mas em muitas nós já temos esse tipo de atendimento especializado. Então, seria o primeiro passo. Também temos o Ministério Público que pode ser acionado, né? Mas o que se recomenda é que uma vítima de estupro que recorra à autoridade policial o quanto antes para conseguir fazer a investigação de uma maneira mais qualificada, que a gente consiga produzir a prova de uma maneira mais robusta, digamos assim, e que ela tenha que passar por exame de corpo de delito e assim por diante, por todas as etapas
médicas que são necessárias, tomar coquetéis de fármacos para evitar contágios, né, e até mesmo a gravidez, né. Então, é importante que se busque esse auxílio das autoridades policiais o quanto antes. Não é necessário que se recorra a um advogado, né? Basta que a vítima ou a vítima e sua família, alguém que dê apoio a ela, que recorra dentro de uma delegacia de polícia ou dentro do Ministério Público. Mas se recomenda sempre o auxílio de um advogado para dar o suporte jurídico, porque essas questões ultrapassam a esfera criminal, né? Também geram efeitos na esfera civil, de responsabilidade civil, de danos morais e assim por diante. Então sempre é adequado o auxílio de um profissional, de um advogado. Perfeito, então muito obrigado por ter tido a impetuosidade de vir abordar esse tema aqui conosco, o professor Bruno Rigon. Eu que agradeço pela oportunidade e já deixo o convite para o telespectador frequentar a nossa Universidade de Caxias do Sul, especialmente aqui no campus de Nova Prata. Nós estamos desenvolvendo diversas atividades acadêmicas dentro da área das ciências criminais e tentando nos aproximar da comunidade. Recentemente abrimos um grupo de estudos e pesquisa aqui na UCS de Nova Prata, então eu convido a todos que tenham interesse de participar das nossas atividades acadêmicas, que a gente está sempre aberto e à disposição para Nova Prata e para toda a comunidade local. Então, para saber mais informações, saber mais sobre outros temas relacionados ao âmbito penal, criminal, deixa aí nos comentários qual assunto tu tem interesse, que aí nós trazemos o professor Bruno Rigon novamente. Atualizando com a UCS, um programa do Campus Universitário de Nova Prata. Pós-graduação UCS. Faça sua especialização ou MBA na mais completa estrutura de ensino da região. Conecte-se ao mercado com professores altamente qualificados e mais de 70 opções de cursos. Saiba mais em ux.br e inscreva-se. Pós-graduação UCS. Sua carreira em constante movimento.